a 7 billion-year-old comet, and that's why it's different. O cometa 3I Atlas avança silencioso pelo sistema solar interior, e agora, entre os dias 15 e 26 de outubro de 2025, ele cruza a fase mais crítica de sua trajetória. As agências espaciais do mundo observam com atenção crescente enquanto o visitante interestelar se aproxima perigosamente do Sol. Seu brilho, antes discreto e longínquo, começa a se intensificar de maneira abrupta. Cada aumento de luminosidade revela um novo detalhe de sua estrutura instável, como se o próprio corpo gelado despertasse de um sono de milhões de anos. O espaço em torno do 3I Atlas começa a se encher de gases e poeira que refletem a luz solar, formando uma coma tênue, quase fantasmagórica, que se alonga cada dia mais. Os telescópios da Terra, porém, enfrentam um desafio. À medida que o cometa se aproxima do Sol, ele mergulha em uma região do céu onde a luminosidade solar ofusca completamente a sua visão. Os observatórios terrestres, limitados por essa cortina de luz, precisam recuar. A partir de agora, os olhos humanos dependem das sondas que orbitam longe da Terra, e é nelas que repousa o destino das próximas descobertas. A sonda Solar Orbiter da ESA e os instrumentos do SOHO da NASA tornam-se as testemunhas privilegiadas dessa passagem. É uma corrida contra o tempo e contra o brilho do Sol. Cada dia que passa, o cometa fica mais próximo, mais aquecido, mais ativo e, ao mesmo tempo, mais difícil de observar diretamente. Nas salas de controle da NASA, as telas exibem imagens borradas e curvas de luz que os cientistas tentam decifrar em tempo real. Pequenas variações de intensidade podem significar a fragmentação de sua superfície, a sublimação repentina de um de seus núcleos de gelo ou, quem sabe, o início de um evento mais dramático. Há um silêncio tenso nas discussões, pois todos sabem que o 3I Atlas é apenas o terceiro visitante interestelar já detectado na história. Ele não segue as regras dos cometas locais. Ele vem de fora, de um espaço tão distante que até mesmo a luz demora séculos para atravessá-lo. Enquanto o objeto mergulha em direção ao Sol, modelos computacionais tentam prever o seu comportamento. Alguns indicam que ele pode se despedaçar completamente quando atingir o periélio, previsto para o fim do mês. Outros sugerem que sua composição pode ser mais resistente, permitindo que ele sobreviva à passagem e siga em direção às profundezas do sistema solar. Mas é neste intervalo entre 15 e 26 de outubro que o mistério atinge o auge. A região do céu em que ele se encontra é quase inacessível, e as observações dependem de sondas que precisam ajustar seus ângulos e resistir ao calor extremo. A humanidade, confinada à distância, observa impotente o visitante interestelar atravessar o véu de luz. No hemisfério norte, astrônomos amadores tentam fotografar o cometa nos primeiros instantes do amanhecer. Alguns afirmam ter visto um brilho esverdeado próximo ao horizonte, um lampejo fugaz entre o nascer do Sol e a névoa atmosférica. Essas imagens, ainda sem confirmação oficial, inflamam as redes sociais e despertam uma onda de curiosidade global. O nome 3I Atlas volta aos Trending Topics, acompanhado de teorias, análises e comparações com o misterioso Oumuamua, o primeiro objeto interestelar já registrado. A diferença, desta vez, é que o 3I Atlas exibe uma atividade visível, uma cauda em formação e um comportamento que parece desafiar as simulações anteriores. Os cientistas da ESA divulgam uma atualização. A coma do cometa está aumentando rapidamente, sinal de que o calor solar começa a evaporar os compostos voláteis de sua superfície. Dióxido de carbono e poeira fina se misturam num espetáculo invisível a olho nu, mas perceptível nos sensores infravermelhos das sondas. O brilho que chega à Terra é apenas um reflexo pálido daquilo que acontece em sua vizinhança imediata. A cada hora que passa, a pressão térmica e as forças gravitacionais modificam ligeiramente sua rota. A incerteza cresce. Nos laboratórios de astrofísica, o clima é de fascínio e alerta. Alguns pesquisadores observam que a rotação do objeto parece irregular, como se o cometa estivesse cambaleando no espaço. Essa oscilação pode ser resultado da ejeção desigual de gases, o que, paradoxalmente, o torna ainda mais imprevisível. Em uma transmissão da NASA, uma voz tranquila explica que o comportamento errático é esperado em cometas altamente ativos, mas não deixa de ser inquietante que isso ocorra num corpo que veio de fora do nosso sistema. O público ouve,
tenta entender, mas o que prevalece é a sensação de estar diante de algo que desafia a rotina do cosmos. Entre os dias 20 e 25 de outubro, os dados mostram um aumento expressivo na liberação de material. A coma torna-se mais densa e há indícios de formação de múltiplas caudas, uma principal, composta por poeira, e outra mais tênue, formada por íons energizados pelo vento solar. É um espetáculo de física e química em escala astronômica. Mesmo invisível a olho nu, o evento é acompanhado por milhões de pessoas através das transmissões das agências espaciais. O 3I Atlas se transforma em símbolo de um tipo raro de descoberta, aquela que combina beleza, perigo e mistério. As últimas observações dessa janela indicam que o cometa já começa a desaparecer do alcance direto dos telescópios. O brilho intenso do Sol o engole, tornando impossível distinguir seu núcleo. O que resta são medições indiretas, pequenos sinais, variações sutis que os cientistas continuam a registrar enquanto esperam a próxima fase. Ninguém sabe ao certo se ele sobreviverá à travessia. Ninguém pode garantir que o que veremos, após o periélio, será o mesmo corpo. Entre 15 e 26 de outubro de 2025, o 3I Atlas vive sua fase de metamorfose, um instante em que a curiosidade humana encara o limite da observação. E, enquanto o silêncio do espaço continua imperturbável, os instrumentos da Terra permanecem fixos naquela região de luz e incerteza. A humanidade observa, espera e calcula. O cometa se move, impassível, seguindo sua rota, deixando atrás de si um rastro de partículas que contam uma história antiga, talvez nascida em outro sistema solar, talvez formada antes mesmo da Terra existir. Neste momento, entre o Sol e o infinito, o 3I Atlas é a lembrança viva de que o desconhecido ainda se aproxima, e nós, observadores minúsculos, mal conseguimos manter os olhos abertos diante do brilho do mistério que vem do espaço. O 3I Atlas está agora despertando com força total, revelando um espetáculo químico e físico que desafia o entendimento convencional dos cometas. Sua superfície começa a reagir violentamente à aproximação do Sol, e os instrumentos espalhados pelo sistema solar registram uma transformação quase viva. O calor solar atinge o núcleo congelado, e o que antes era uma rocha silenciosa começa a exalar gases em proporções que surpreendem até os cientistas mais céticos. Não é a água o principal componente em sublimação, como ocorre nos cometas tradicionais. É o dióxido de carbono, escapando em jatos turbulentos que formam colunas brilhantes visíveis nas imagens ultravioleta. Essa inversão de composição intriga. O 3I Atlas não se comporta como nada que já tenha passado por aqui. Os espectrômetros da sonda Parker Solar Probe detectam assinaturas incomuns na cauda do cometa, entre elas picos de emissão metálica que indicam a presença de níquel vaporizado, um elemento que exige temperaturas extremas para se transformar em gás. O fato de isso ocorrer em um corpo interestelar que ainda nem alcançou o periélio levanta questões sobre a natureza de sua formação. De onde vem um objeto capaz de liberar metais pesados no espaço frio do sistema solar? Essa pergunta ecoa entre as agências. Os dados são enviados para laboratórios na Terra e equipes se revezam na interpretação dos sinais. Alguns apontam para um passado em torno de uma estrela muito mais quente que o Sol, onde a presença de níquel seria comum. Outros imaginam cenários mais exóticos, sugerindo que o 3I Atlas pode ter nascido de uma colisão cataclísmica que fundiu e depois lançou ao espaço os detritos de um mundo destruído. Os observatórios espaciais registram que a coma do cometa se expande de forma anômala. Enquanto o brilho visual aumenta, a proporção de gases pesados em relação aos compostos leves cresce de maneira inesperada. Isso não é um simples aquecimento superficial. É como se o interior do objeto estivesse sendo exposto, liberando camadas antigas e revelando sua composição primitiva. Para os cientistas planetários, cada molécula e cada espectro são um retrato do passado de outro sistema solar. O 3I Atlas se torna um laboratório em movimento, um fragmento de uma civilização estelar anterior, um viajante químico cruzando o espaço em silêncio. Nos laboratórios da NASA e da ESA, os computadores exibem modelos tridimensionais baseados em dados recentes. O núcleo do cometa não é regular,
Ele parece alongado, talvez fragmentado, girando de modo irregular. Essa rotação desequilibrada pode ser a causa das ejeções assimétricas de gás, que fazem o objeto oscilar levemente no espaço. Essa instabilidade aumenta conforme a proximidade do Sol cresce. O brilho que se observa a partir das sondas aumenta em intervalos rítmicos, quase como uma pulsação. Alguns cientistas descrevem o fenômeno como uma respiração cósmica, um fluxo constante de energia e matéria sendo trocado entre o cometa e o Sol. A comunidade científica começa a notar algo ainda mais inusitado. A temperatura superficial do 3I Atlas parece mais alta do que os modelos previam. Há uma absorção anômala de radiação, e a reflexão espectral sugere materiais altamente refratários compostos que normalmente só se encontram no interior de planetas rochosos ou em regiões próximas a estrelas em colapso. Isso implica que o cometa talvez não seja apenas um amontoado de gelo e poeira. Ele pode conter fragmentos metálicos de origem planetária. Essa hipótese ganha força quando o telescópio James Webb, ajustado especialmente para observações fora do plano eclíptico, detecta traços de ferro, magnésio e níquel em proporções desiguais. Cada descoberta adiciona uma nova camada de mistério. Enquanto isso, os dados de luz polarizada indicam que as partículas na coma têm tamanhos muito variados. Algumas são extremamente pequenas, como poeira fina, mas outras têm dimensões inesperadas, fragmentos sólidos que refletem a luz de forma incomum. A hipótese mais intrigante é que o cometa pode estar liberando pedaços estruturados, aglomerados cristalinos formados sob pressões altíssimas. Essa estrutura mineral é tão densa que alguns pesquisadores comparam a assinatura espectral à de meteoritos metálicos. Essa comparação, por si só, sugere que o 3I Atlas pode carregar pedaços do interior de um corpo celeste destruído, talvez o núcleo de um planeta arrancado de sua órbita em um sistema distante. As reações químicas registradas na coma desafiam a expectativa. A proporção entre dióxido de carbono, monóxido de carbono e compostos orgânicos simples varia de forma irregular. Há picos súbitos de emissão, seguidos por quedas abruptas, como se o cometa alternasse entre estados de calmaria e erupção. Essa dinâmica não é comum em cometas observados no sistema solar. Os cientistas descrevem esse comportamento como atividade pulsante, e ele pode estar ligado à distribuição desigual de voláteis no interior do núcleo. À medida que o Sol aquece as camadas externas, o calor penetra de modo desigual, ativando bolsões de gás que se expandem violentamente. A cada liberação, o 3I Atlas se sacode, liberando uma nova onda de material interestelar. Os sensores infravermelhos captam o rastro térmico da cauda, que se estende por milhões de quilômetros. Há faixas distintas de temperatura ao longo dela, sugerindo que os gases e partículas liberados se organizam em camadas, cada uma com composição específica. Essa estrutura complexa se assemelha a um código químico que conta a história do objeto. Os pesquisadores tentam decifrá-lo. Cada faixa de cor, cada densidade diferente de material pode revelar detalhes sobre o local de origem e as condições de formação do 3I Atlas. Em alguns momentos, as medições indicam variações tão rápidas que parece que o cometa está mudando de estado diante dos olhos das sondas. O momento é de espanto e reverência científica. Nenhum cometa conhecido exibiu essa combinação de características: emissão metálica, predominância de dióxido de carbono, atividade irregular e ejeção de fragmentos sólidos. O 3I Atlas torna-se o centro de uma disputa teórica. Alguns afirmam que ele confirma a hipótese de que os cometas interestelares podem ser mais complexos do que os locais, formados em ambientes extremos, sob pressões e temperaturas que desafiam o equilíbrio químico. Outros vão além, sugerindo que essa composição anômala pode indicar processos industriais ou artificiais, uma possibilidade que, embora remota, não é totalmente descartada em círculos científicos mais ousados. Neste momento, o cometa continua ativo, soltando gases e poeira em um balé caótico. O Sol o aquece, mas ele resiste. As medições indicam que parte de sua estrutura se mantém íntegra, sustentando a perda de massa sem se desintegrar completamente. A superfície escura e irregular reflete a luz de modo errático, como se o próprio objeto tentasse esconder seus segredos.
A cada instante, novos dados chegam às bases terrestres. E cada análise revela um pedaço de sua natureza indescritível. O 13 Atlas não é apenas um corpo em movimento. É um enigma cósmico que agora, diante do olhar humano, se transforma no retrato mais próximo que temos do desconhecido. As declarações da NASA ganham novos contornos à medida que o 13 Atlas se aproxima perigosamente do Sol. Os comunicados oficiais tentam equilibrar prudência e transparência, mas o tom das entrelinhas muda a cada dia. Nos painéis de imprensa, os porta-vozes da agência reforçam que o objeto não representa ameaça à Terra, repetindo que sua órbita é hiperbólica, ou seja, ele veio de fora do sistema solar e seguirá seu caminho de volta ao vazio interestelar. No entanto, nos bastidores, o discurso é menos estável. O comportamento anômalo do cometa, seus surtos de atividade, a composição química atípica e a rotação irregular obriga a NASA a revisar protocolos de observação e até a convocar reuniões emergenciais entre seus principais departamentos, enquanto o público recebe mensagens tranquilizadoras. Dentro dos centros de comando, o clima é de observação constante e tensão calculada. Nas telas da Deep Space Network, o sinal refletido pelo 3I Atlas oscila com irregularidades que desafiam os modelos de trajetória. Pequenas variações de densidade na coma provocam mudanças sutis na pressão solar, o que pode desviar levemente seu curso. Isso não significa risco de colisão, mas exige atenção contínua. As simulações são refeitas todos os dias, e cada atualização de órbita é acompanhada por um silêncio concentrado. O que intriga os cientistas é a complexidade com que o cometa interage com o ambiente solar, algo nunca antes observado em objetos vindos de fora do sistema solar. Os relatórios enviados ao Congresso norte-americano reforçam a ideia de que o monitoramento é puramente científico, mas há uma curiosa mobilização em órgãos de defesa planetária. O Near Earth Object Coordination Center da ESA trabalha em conjunto com o Planetary Defense Coordination Office da NASA para cruzar dados sobre fragmentação, luminosidade e comportamento rotacional. As comunicações internas revelam que o interesse não é apenas astronômico, mas também estratégico. Entender o comportamento de um corpo interestelar altamente ativo pode fornecer pistas sobre como reagir a futuros objetos imprevisíveis naturais ou não. As agências de monitoramento global, como o Minor Planet Center, intensificam a coleta de dados. Novas observações são programadas por radiotelescópios e sondas que orbitam Mercúrio e Marte. A ESA reativa protocolos de observação com a sonda Mars Express, e o instrumento MARSIS é redirecionado temporariamente para captar ecos eletromagnéticos provenientes do 3I Atlas. O objetivo é medir variações de densidade na coma e identificar se há algum tipo de estrutura metálica ou padrão geométrico. Nada conclusivo é encontrado, mas a simples necessidade de realizar tal análise mostra o nível de interesse que o fenômeno desperta. Os cientistas que participam das conferências conjuntas com a NASA reconhecem que há mais perguntas do que respostas. A maioria dos especialistas insiste que não há razão para alarme, mas a linguagem usada nos comunicados públicos torna-se cuidadosamente ambígua. Expressões como atividade incomum, comportamento inesperado e variação de brilho sem causa definida aparecem com frequência crescente. O público começa a perceber essa mudança sutil e a especulação se espalha rapidamente. Programas de televisão e portais de notícias exploram o tema com entusiasmo, citando fontes não identificadas e supostos vazamentos. A NASA responde com notas oficiais curtas e precisas, reforçando que o 3I Atlas é apenas um visitante interestelar de grande valor científico, nada mais. No entanto, o silêncio de certas divisões internas chama atenção. O laboratório de propulsão a jato, responsável por monitorar trajetórias complexas, evita divulgar novos dados de telemetria. As atualizações públicas do Jet Propulsion Laboratory, que antes eram diárias, passam a ser semanais. A justificativa oficial é o aumento de ruído solar interferindo nas leituras, mas alguns pesquisadores independentes argumentam que os dados continuam chegando normalmente. O clima de sigilo involuntário alimenta hipóteses cada vez mais ousadas. Em reuniões internas,
os diretores científicos da NASA e da ESA discutem a possibilidade de enviar uma sonda rápida para capturar imagens mais detalhadas do cometa. O projeto, chamado provisoriamente de Sentinel-Light, seria uma adaptação emergencial de uma missão originalmente voltada para estudar o vento solar. Embora a proposta não avance, a própria existência da discussão é sintomática da inquietação nos bastidores. Há algo no 13 Atlas que desafia as classificações tradicionais, algo que incomoda o instinto dos astrônomos, habituados a padrões previsíveis. Durante esse mesmo período, os porta-vozes oficiais fazem questão de repetir, em todas as entrevistas, que não há perigo algum. O tom é sereno, técnico, mas o público percebe hesitação em alguns trechos. Quando um jornalista pergunta se existe alguma chance de o objeto se fragmentar de modo imprevisível, o porta-voz responde com uma frase que logo viraliza: "O espaço é dinâmico. E tudo o que podemos fazer é observar com atenção." A resposta, embora correta, reforça o sentimento de que há muito mais acontecendo do que se diz abertamente. Enquanto isso, nos fóruns científicos e universidades, as discussões se intensificam. Pesquisadores do Observatório de Arecibo, agora reativado parcialmente com antenas auxiliares, tentam captar eco de radar a partir do cometa, mas a interferência solar impede leituras estáveis. No entanto, pequenos picos de sinal aparecem em frequência inesperada, gerando relatórios que, embora não confirmem nada concreto, são enviados para análise no centro de Pasadena. A imprensa sensacionalista interpreta esses relatórios como anormalidades eletromagnéticas, e a NASA, mais uma vez, precisa desmentir de forma cautelosa. Os dias passam e a aproximação do periélio aumenta o desconforto entre os analistas. Cada nova imagem processada mostra mudanças na coloração da coma e um alongamento acentuado da cauda. O brilho sofre variações quase instantâneas, o que indica atividade interna intensa. O comportamento está dentro do esperado para um cometa, mas o ritmo e a irregularidade dos pulsos desafiam as previsões. Em resposta, a NASA publica um boletim afirmando que a variação pode estar ligada à rotação irregular e à ejeção desigual de material. Mesmo assim, o texto deixa implícita a incerteza. Os fenômenos observados estão em estudo contínuo. Enquanto as comunicações oficiais tentam manter o controle narrativo, outros órgãos começam a se pronunciar. O International Asteroid Warning Network confirma que a trajetória do 3I Atlas está sendo monitorada com prioridade máxima. A ESA reforça que não há risco de impacto, mas que o comportamento do objeto é de interesse excepcional para a astrofísica comparada. Essa expressão técnica pouco usada em comunicados públicos desperta curiosidade. Ela sugere que o 3I Atlas não é apenas mais um corpo celeste, mas um ponto de referência para estudar como outros sistemas estelares produzem e ejetam matéria. Nos corredores de conferências e videoconferências fechadas, alguns cientistas ousam especular que talvez estejamos observando o primeiro corpo realmente híbrido já detectado metade cometa, metade fragmento planetário. Essa hipótese é discutida em tom baixo, sem registro oficial, mas ela circula entre as equipes. Para o público, o discurso permanece controlado, mas para quem observa de perto, é evidente que o mistério do 3I Atlas transformou-se em algo mais profundo do que uma simples visita interestelar. Neste momento, a NASA observa, calcula e se pronuncia com cautela, enquanto o objeto continua sua travessia, desafiando a tranquilidade das certezas científicas. O nome de Avi Loeb volta a dominar as manchetes científicas. O astrofísico de Harvard aparece em transmissões e conferências com uma tranquilidade provocante, reafirmando suas hipóteses sobre o 3I Atlas. Ele sustenta que as anomalias observadas, a emissão intensa de dióxido de carbono, a presença de níquel vaporizado, a rotação irregular e a reflexão incomum da luz solar podem indicar algo além de um corpo natural. Loeb não afirma que o objeto seja artificial, mas insiste que os dados não devem ser descartados sob o argumento do ceticismo. Em suas entrevistas, ele repete que a ciência não avança quando tem medo de fazer perguntas incômodas. A frase simples e direta se espalha pela internet e acende novamente a polêmica. O 3I Atlas é um cometa, ou é uma construção alienígena atravessando o sistema solar? Nos centros de pesquisa, as reações são imediatas.
Alguns cientistas o apoiam, admitindo que o comportamento do 3I Atlas realmente foge de todos os padrões conhecidos. Outros o criticam abertamente, dizendo que o entusiasmo de Loeb beira o sensacionalismo. Mas a verdade é que por trás das discordâncias públicas há um desconforto comum. Ninguém compreende totalmente o que está acontecendo. Os modelos de emissão térmica não se encaixam, as curvas de luz oscilam de forma imprevisível, e as medições de densidade da coma indicam flutuações incompatíveis com o tipo de material que se esperava encontrar. É como se o objeto desafiasse a física dos cometas conhecidos, respondendo de maneira própria ao calor do Sol. Loeb publica um artigo provisório, citando estimativas de 40% de probabilidade de origem artificial. Ele baseia essa estimativa na geometria dos ejetos gasosos, que parecem surgir de pontos fixos, simétricos e não aleatórios como seria natural num cometa. A hipótese é ousada, mas o argumento é construído com linguagem técnica, quase fria. A análise é recebida com uma mistura de fascínio e desconforto. Cientistas da NASA evitam comentários diretos, mas relatórios internos mostram que algumas equipes começam a testar cenários alternativos. Entre eles, a possibilidade de que o núcleo do 3I Atlas possua cavidades internas estáveis, que poderiam amplificar o efeito da ejeção de gases, simulando uma propulsão controlada. Nada indica inteligência, mas o comportamento é suficientemente estranho para justificar a investigação. Em programas de televisão e portais de ciência, a discussão se transforma em espetáculo. Loeb é convidado para entrevistas em rede nacional, onde mantém o mesmo tom de calma racional, enquanto apresentadores tentam forçar declarações sobre tecnologia alienígena. Ele repete que tudo o que temos são dados, e que a explicação mais simples ainda é natural, mas que a hipótese artificial não deve ser ignorada. Essa postura ambígua o torna uma figura polarizadora. Metade dos cientistas o considera um visionário, a outra metade o acusa de fomentar desinformação. No entanto, o público adora o conflito, e o 3I Atlas passa a ocupar o mesmo espaço cultural que o Oumuamua ocupou anos antes, só que agora com imagens reais, medições detalhadas e uma narrativa muito mais dramática. Enquanto o debate cresce, outras vozes de peso entram na conversa. Michio Kaku, em uma entrevista para a BBC, afirma que a probabilidade de o 3I Atlas ser uma sonda alienígena é extremamente baixa, mas não zero, destacando que o comportamento anômalo deve servir para ampliar o debate sobre a diversidade de objetos interestelares. Neil deGrasse Tyson adota tom mais cético, dizendo que o entusiasmo de Loeb é uma combinação de curiosidade legítima e ego acadêmico, mas admite que o cometa está ensinando à comunidade científica mais sobre o universo do que qualquer outro visitante interestelar. Outros especialistas europeus focam na química, apontam que o excesso de dióxido de carbono pode indicar que o 3I Atlas veio de um sistema estelar mais frio, talvez de uma anã vermelha, o que explicaria a sua composição incomum, sem precisar recorrer a explicações extraordinárias. As universidades se tornam palcos de debates fervorosos. Seminários inteiros são dedicados à análise dos dados do 3I Atlas. Jovens astrofísicos apresentam modelos que tentam conciliar a irregularidade de emissão com efeitos de rotação caótica. Alguns sugerem que o cometa pode ter um formato alongado, semelhante a uma lâmina, o que explicaria as variações de brilho e as ejeções direcionadas. Outros testam a hipótese de que o núcleo é parcialmente metálico, o que mudaria completamente as propriedades de reflexão e absorção de calor. Nenhuma hipótese, porém, é totalmente satisfatória. A cada novo dado, o mistério se aprofunda. Enquanto isso, a imprensa mundial transforma Loeb em personagem. Ele é retratado como o homem que desafia a NASA, o cientista que ousa dizer o que os outros não querem admitir. O público acompanha cada declaração como se fosse um capítulo de uma série cósmica em tempo real. A curiosidade popular explode, e as buscas pelo nome 3I Atlas atingem níveis recordes. Nas redes sociais surgem teorias, animações e comparações com naves de ficção científica. Em meio ao caos informativo, a ciência tenta manter o controle da narrativa, mas a verdade é que o fenômeno já escapou do domínio puramente técnico. Ele agora pertence ao imaginário coletivo. Loeb, ciente da repercussão,
redobra o tom de prudência. Em entrevistas mais recentes, ele reforça que a hipótese artificial é apenas uma entre várias. Ele defende que o maior erro da ciência moderna é ignorar o improvável. Enquanto isso, observatórios ao redor do mundo continuam a monitorar o cometa, e cada nova leitura parece mais enigmática que a anterior. As emissões de gás se intensificam, a cauda cresce em comprimento e brilho, e as flutuações térmicas continuam sem explicação. O comportamento do 3I Atlas não se estabiliza. Pelo contrário, torna-se cada vez mais irregular, como se o próprio objeto respondesse à atenção que recebe. Nos bastidores das agências espaciais, a pressão aumenta. Há quem defenda a criação de um protocolo internacional para estudo de objetos interestelares, alegando que o 3I Atlas mostrou o quanto estamos despreparados para lidar com visitantes de fora. Loeb apoia a ideia e propõe que futuras missões sejam projetadas para interceptar corpos semelhantes antes que entrem em zonas de observação crítica. A proposta, inicialmente vista como utópica, começa a ser discutida com seriedade. O cometa não é apenas um objeto a ser observado, é um lembrete do quanto a nossa compreensão do universo ainda é precária. Neste momento, entre debates, conferências e teorias, o 3I Atlas continua sua travessia silenciosa. Nenhum dado novo encerra as dúvidas. As análises químicas, térmicas e rotacionais seguem inconclusivas. Os cientistas continuam divididos e o público fascinado. Avi Loeb mantém sua posição, dizendo que a fronteira entre o impossível e o não compreendido é muitas vezes apenas uma questão de coragem intelectual. E enquanto o cometa se aproxima do Sol, a comunidade científica percebe que, independentemente de sua origem, o 3I Atlas já cumpriu um papel profundo. Fez o mundo inteiro olhar para o céu e se perguntar, mais uma vez, o que realmente pode estar lá fora. O 3I Atlas está agora sob o olhar atento dos órgãos de controle e observatórios internacionais. O International Asteroid Warning Network, a Minor Planet Center e a ESA coordenam uma campanha global de monitoramento contínuo. O cometa se aproxima rapidamente do periélio, e os instrumentos que orbitam a Terra e Marte estão em alerta máximo. As agências de defesa planetária ativam protocolos de vigilância que até então só haviam sido usados em exercícios simulados. Satélites geoestacionários passam a registrar variações de brilho e emissões de energia no espectro infravermelho. O objetivo não é apenas observar, mas antecipar qualquer comportamento inesperado. O silêncio operacional dá lugar a um zumbido constante de dados fluindo entre estações de rastreamento, laboratórios e universidades. No centro de monitoramento da NASA, técnicos e analistas acompanham gráficos que mudam a cada segundo. Linhas de temperatura, fluxos de partículas e curvas de luz são traçadas em tempo real. O 3I Atlas parece reagir ao calor solar de modo errático, liberando jatos de gás em direções diferentes, como se tentasse manter equilíbrio diante de forças que o pressionam por todos os lados. Cada ejeção muda ligeiramente sua rotação, o que obriga os cálculos de órbita a serem refeitos constantemente. As simulações de trajetória mostram pequenas divergências, milésimos de grau, que somados podem significar milhões de quilômetros de diferença ao longo dos meses. Nenhuma dessas variações representa perigo para a Terra, mas os cientistas sabem que o comportamento do objeto está testando os limites da previsão orbital. Enquanto isso, o Observatório Solar e Heliosférico detecta um aumento significativo na emissão de partículas de alta energia vindas da região próxima ao cometa. As medições sugerem que a interação entre o vento solar e a nuvem de gás liberada pelo 3I Atlas cria um campo magnético temporário e irregular, capaz de desviar íons carregados. Esse fenômeno, embora passageiro, é monitorado com atenção, pois oferece uma oportunidade única de estudar a física do plasma em condições extremas. A ESA ajusta os sensores da sonda Solar Orbiter para capturar imagens mais detalhadas. O brilho do cometa cresce e sua cauda ionizada se estende por mais de 6 milhões de quilômetros, um rastro azul pálido visível apenas através de filtros especializados. O International Asteroid Warning Network publica um boletim classificando o 3I Atlas como objeto de interesse excepcional, uma categoria reservada a fenômenos que exigem coordenação internacional de observação.
O boletim inclui instruções para observatórios amadores e profissionais ajustarem seus equipamentos, padronizando as medições e relatórios. Em poucos dias, telescópios no Chile, no Havaí, na Espanha e na Austrália registram variações de brilho e compartilham dados com o centro da NASA em Pasadena. A rede global forma um mosaico de informações que, quando combinadas, permitem reconstruir a dinâmica tridimensional da coma e da cauda. A cada imagem processada, o 3i Atlas se torna mais fascinante. As camadas de poeira e gás não seguem padrões estáveis. Elas parecem pulsar em ciclos, como se o próprio objeto respirasse. No hemisfério norte, observatórios militares americanos e europeus também passam a rastrear o cometa, não por motivos astronômicos, mas por precaução. Qualquer fragmentação inesperada precisa ser detectada cedo, mesmo que o risco de impacto seja praticamente nulo. O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD, recebe dados do 3i Atlas em tempo real. A cooperação entre agências civis e militares é discreta, mas constante. Há algo de simbólico na forma como o mundo inteiro, por um breve período, volta os olhos para o mesmo ponto do espaço. Cientistas, engenheiros e operadores trabalham juntos, cada um com sua função, unidos pela necessidade de compreender um visitante que veio de além das fronteiras do sistema solar. Os comunicados públicos permanecem cautelosos. A NASA e a ESA afirmam que não há risco de colisão e que o interesse é puramente científico. Mas os relatórios técnicos que circulam entre as instituições revelam um tom mais urgente. Alguns apontam para um aumento na densidade da coma e uma aceleração nas ejeções gasosas. Outros mencionam fragmentos sólidos que se desprendem do núcleo e seguem trajetórias próprias. Pequenas partículas metálicas refletem a luz solar de maneira intermitente, criando microflashes detectados por sensores ópticos. O fenômeno, embora natural, lembra por instantes uma sequência de sinais coordenados. Isso alimenta discussões acaloradas entre as equipes de análise e desperta curiosidade entre os órgãos de controle espacial. Enquanto os cientistas trabalham, o público observa. Telescópios amadores começam a registrar as primeiras imagens indiretas, e vídeos capturados em exposições longas mostram um risco luminoso cruzando o céu próximo ao amanhecer. As redes sociais explodem com teorias, algumas realistas, outras puramente imaginárias. Mas, por trás do ruído digital, os fatos concretos permanecem impressionantes. O 3i Atlas está mais ativo do que qualquer cometa interestelar já observado. Sua cauda cresce a cada dia, e o material que ele expulsa viaja a velocidades que ultrapassam as previsões. Os cientistas medem variações na composição química que desafiam os modelos existentes. O dióxido de carbono continua predominando, mas novos traços de amônia e compostos orgânicos começam a aparecer. A diversidade de elementos indica que o cometa carrega consigo uma química complexa, possivelmente moldada em um ambiente completamente diferente do sistema solar. Em conferências virtuais, astrofísicos do mundo inteiro compartilham análises preliminares. Há consenso de que o 3i Atlas está fornecendo informações cruciais sobre a formação de sistemas planetários em outras regiões da galáxia. No entanto, há discordâncias sobre a natureza exata do material expelido. Alguns acreditam que ele contém moléculas pré-bióticas, compostos orgânicos complexos, que poderiam servir de base para a vida. Outros descartam essa hipótese, argumentando que as condições de temperatura e radiação são hostis demais para preservar tais moléculas. Ainda assim, o simples fato de essa possibilidade existir transforma o estudo do 3i Atlas em uma prioridade global. As equipes de monitoramento agora se revezam em turnos contínuos. Nenhum dado pode ser perdido. As sondas em órbita solar e marciana continuam a enviar imagens, espectros e leituras magnéticas. Cada gráfico, cada ponto luminoso registrado carrega a promessa de uma descoberta. O trabalho é exaustivo, mas o entusiasmo é palpável. O 3i Atlas, com sua trajetória imprevisível e comportamento anômalo, obriga a ciência a expandir seus próprios métodos. É um lembrete de que o cosmos não é estático e de que ainda há muito que não compreendemos sobre o que viaja entre as estrelas. Neste momento, o planeta inteiro observa em silêncio coordenado,
e cada nova leitura transmitida pelas antenas terrestres reforça a sensação de que algo grandioso está acontecendo, algo que ultrapassa fronteiras, línguas e instituições. O 3i Atlas se torna, ao mesmo tempo, objeto de estudo e símbolo da curiosidade humana diante do desconhecido. O termo evento cisne negro começa a ser mencionado em círculos científicos e estratégicos quando o comportamento do 3i Atlas foge completamente das previsões. As análises mais recentes indicam que a atividade do objeto aumenta em ritmo exponencial à medida que ele se aproxima do Sol. As ejeções gasosas se tornam tão intensas que provocam pequenas acelerações que alteram sua trajetória em frações de segundo. As simulações que antes se mantinham estáveis agora divergem entre si, e cada modelo orbital passa a prever um futuro diferente. O cometa parece desafiar o conceito de regularidade, e essa imprevisibilidade é o que faz com que alguns pesquisadores o classifiquem como um possível evento de cisne negro, um acontecimento raro, de grande impacto e quase impossível de antecipar. Nos laboratórios da NASA, os engenheiros revisam os protocolos de segurança orbital. As medições de luz indicam variações tão abruptas que alguns sensores precisam ser recalibrados. O sistema de observação automatizada entra em modo contínuo, coletando dados sem interrupção. O silêncio nas salas de controle contrasta com o frenesi de atualizações nas redes científicas. Ninguém quer ser o primeiro a afirmar o que está acontecendo, mas todos percebem que o 3i Atlas se tornou algo além de um simples cometa. A sua estrutura interna, composta por blocos de material heterogêneo, reage de forma imprevisível ao calor solar. Fragmentos se destacam e evaporam antes de se afastar do corpo principal, como se o objeto estivesse em constante autodestruição controlada. A comunidade científica começa a comparar o fenômeno com a passagem de outros corpos interestelares, mas rapidamente percebe que não há paralelo. O Oumuamua não exibiu atividade gasosa detectável e o Borisov manteve comportamento cometal clássico. O 3i Atlas, ao contrário, oscila entre um e outro, alternando períodos de calmaria e explosões violentas de sublimação. Essa irregularidade o torna um desafio para todas as teorias existentes sobre formação de objetos interestelares. Em conferências virtuais, astrofísicos tentam definir novos parâmetros para descrever. Alguns propõem chamá-lo de objeto transitório reativo, uma categoria intermediária entre cometa e asteroide. Outros defendem que ele seja tratado como uma anomalia isolada, uma exceção estatística que não se encaixa em nenhum padrão. Enquanto isso, o público começa a acompanhar o fenômeno com interesse crescente. Imagens captadas por telescópios amadores mostram uma cauda luminosa que parece mudar de forma diariamente. O brilho do 3i Atlas se torna errático e, por vezes, em exposições longas, parece emitir flashes de luz que alguns interpretam como pulsações. Os observatórios profissionais explicam o fenômeno como flutuações no ângulo de reflexão solar, mas as teorias alternativas proliferam. Sites e canais de notícias sensacionalistas anunciam o cometa imprevisível como uma ameaça potencial, alimentando especulações que os cientistas tentam conter. A verdade é que ninguém sabe o que esperar, e esse desconhecimento é o que torna a situação mais tensa. A ESA divulga um relatório detalhado sobre a evolução térmica do cometa. As temperaturas medidas na superfície superam as estimativas em quase 40%. A intensidade do aquecimento provoca desprendimento de material metálico, que forma uma nuvem densa e brilhante ao redor do núcleo. Essa nuvem interfere nos sinais ópticos e distorce as leituras de trajetória. Os sensores de partículas registram variações de massa que não se explicam apenas pela sublimação. É possível que o núcleo possua bolsões internos de gás comprimido capazes de liberar energia de forma explosiva. Isso tornaria o 3i Atlas o primeiro caso documentado de instabilidade interna em um objeto interestelar. A simples confirmação dessa hipótese bastaria para redefinir o entendimento sobre a geologia cósmica de corpos formados fora do sistema solar. Enquanto os cálculos se multiplicam, cresce a preocupação com o que pode acontecer após o periélio. Se o objeto resistir à aproximação solar, ele sairá de volta ao espaço interestelar em trajetória modificada, levando consigo os segredos de sua origem.
mas se desintegrar completamente, deixará um rastro de poeira e fragmentos que poderão ser estudados por anos. O dilema é que, para ambos os resultados, as implicações são profundas. A sobrevivência indicaria a existência de materiais ultra-resistentes à radiação e calor extremos. A fragmentação, por outro lado, permitiria investigar diretamente a química de outro sistema estelar. Em qualquer cenário, o 3I Atlas redefine os limites da pesquisa planetária. Os centros de controle monitoram cada minuto do fenômeno. No Japão, o telescópio Subaru registra espectros inéditos, mostrando emissão simultânea de ferro e magnésio ionizados, algo jamais observado em um cometa natural. Na França, o Observatório de Meudon identifica picos de emissão ultravioleta que coincidem com as ejeções de gás. Nos Estados Unidos, o Instituto de Astrofísica de Tucson calcula que o ritmo de rotação do objeto diminuiu levemente, o que sugere perda de massa significativa. O planeta inteiro observa e registra, e cada dado confirma que estamos diante de algo que não se repete em gerações. Os especialistas em risco espacial começam a discutir as implicações mais amplas. Se um corpo com um comportamento tão anômalo pode surgir repentinamente em nosso campo de observação, quantos outros cruzam a galáxia sem serem detectados? O evento desperta o debate sobre a fragilidade de nossa vigilância cósmica. O termo cisne negro ganha força não apenas pela raridade do fenômeno, mas pela lição que ele impõe. O universo ainda guarda variáveis que não sabemos prever. As agências espaciais usam o caso do 3I Atlas como argumento para fortalecer a cooperação internacional em defesa planetária e detecção precoce. O cometa se torna símbolo de vulnerabilidade e de avanço científico ao mesmo tempo. Os dados finais desse período revelam algo ainda mais intrigante. O rastro de poeira liberado pelo 3I Atlas não segue a linha esperada de dispersão. Ele se curva levemente, como se forças eletromagnéticas desconhecidas estivessem atuando. Alguns pesquisadores sugerem que partículas carregadas podem estar interagindo com o campo solar de forma amplificada, mas a explicação permanece incerta. O comportamento incomum é registrado, catalogado e classificado como anomalia magnética temporária. O nome técnico não apaga o impacto psicológico da descoberta. A sensação de que, por alguns dias, algo no cosmos escapou completamente da previsibilidade humana. O 3I Atlas continua em sua rota, parcialmente coberto por poeira e plasma, enquanto a comunidade científica observa atônita. Não há mais dúvidas de que ele marcará uma era de novos protocolos, novos instrumentos e novas perguntas. O evento Cisne Negro não é apenas a passagem de um corpo interestelar, é a revelação súbita de que o universo ainda pode agir com total espontaneidade, ignorando qualquer tentativa humana de controle. O cometa, agora envolto em brilho incandescente, cruza silenciosamente o espaço solar, e cada telescópio voltado para ele testemunha, ao mesmo tempo, a beleza e o perigo do desconhecido. O 3I Atlas continua a se aproximar do periélio, e neste ponto ele já se tornou mais do que um simples fenômeno astronômico. O objeto se transforma em um divisor de eras na pesquisa científica. Laboratórios do mundo inteiro operam em sincronia, buscando compreender o que o cometa representa em termos de origem, estrutura e implicações cosmológicas. As imagens mais recentes, capturadas pelo James Webb, mostram que o brilho do 3I Atlas não segue um padrão natural de dissipação. Ele pulsa, aumenta, se apaga e volta a acender com uma cadência irregular, como se algo no interior estivesse interagindo com o campo magnético solar. Esse comportamento faz com que os astrofísicos levantem hipóteses que antes pareciam impensáveis. O de que o cometa pode estar liberando energia de uma forma ainda não observada em nenhum corpo celeste conhecido. A comunidade científica se divide entre explicações físicas e conjecturas teóricas. Alguns pesquisadores acreditam que o cometa carrega em sua composição elementos radioativos exóticos, oriundos de um sistema estelar que viveu e morreu há bilhões de anos. Outros sugerem que ele pode ser o fragmento de uma anã marrom destruída, o que explicaria a emissão constante de calor residual e a presença de metais pesados detectados na coma. Há também quem sustente a hipótese de que o 3I Atlas seja um artefato natural de um processo de colapso gravitacional em regiões distantes da Via Láctea.
Nenhuma das explicações é conclusiva, mas todas convergem para um ponto. A origem desse corpo está ligada a eventos que ocorreram muito além do horizonte de nossa experiência. As agências espaciais ampliam o monitoramento. A NASA e a ESA, em cooperação com a Agência Espacial Japonesa, decidem programar observações conjuntas durante o momento exato da passagem pelo periélio. Satélites de observação solar, como o Parker Solar Probe e o SOHO, são reconfigurados para captar o máximo possível de dados. A atenção se volta para o comportamento do plasma em torno do cometa. A densidade de partículas aumenta de forma inesperada, e as imagens ultravioletas mostram ondas de choque que se propagam a partir de sua superfície, como se o cometa estivesse sendo atingido por tempestades solares, e reagindo de maneira ativa. O fenômeno parece quase orgânico. Cada pulso de energia desencadeia uma reação diferente. Fragmentos se desprendem, vapores se condensam e pequenas explosões de luz cortam o vazio ao redor. Os dados começam a indicar algo ainda mais impressionante. Parte da cauda ionizada do cometa parece se mover em sentido oposto ao vento solar. Isso não deveria acontecer, pois os ventos empurram o material para longe do Sol. A reversão sugere uma interação magnética complexa, talvez causada pela presença de partículas condutoras no interior da coma. Os cientistas observam que o 13 Atlas gera um campo fraco, mas detectável, e que esse campo reage à radiação de forma oscilante. É como se o cometa estivesse, de alguma forma, controlando a orientação de sua própria cauda, desviando-a ligeiramente de acordo com variações de temperatura e carga elétrica. Essa anomalia desencadeia uma nova onda de estudos sobre magnetodinâmica interestelar. Enquanto os observatórios registram o espetáculo, a superfície do 3I Atlas começa a se modificar. O aquecimento intenso cria fissuras, ejetando colunas de gás com força suficiente para alterar o equilíbrio do núcleo. O brilho aumenta tanto que o objeto passa a ser visível nas câmeras solares, um ponto branco e vibrante contra o fundo escuro. Em determinados momentos, ele libera um clarão intenso, quase como uma descarga elétrica, seguido por uma breve estabilização. Os especialistas comparam o fenômeno a microexplosões eletroquímicas, mas nenhum modelo reproduz exatamente o padrão observado. O cometa parece desafiar as leis conhecidas de termodinâmica e volatilização. Os astrofísicos compreendem que estão diante de um fenômeno sem precedentes. O 3I Atlas se torna simultaneamente um laboratório natural e um alerta. Se um corpo interestelar pode apresentar esse nível de atividade dentro do sistema solar, então os modelos sobre estabilidade orbital e comportamento de objetos vindos de fora precisam ser completamente revistos. As implicações se estendem além da astronomia. Agências de meteorologia espacial, responsáveis por proteger satélites e redes elétricas, começam a analisar o impacto das partículas emitidas pelo cometa sobre o campo magnético terrestre. Pequenas variações são registradas nos sensores de radiação próximos à órbita de Vênus e Marte, sinal de que a nuvem de partículas do 3I Atlas se expande mais do que o previsto. Nas universidades, o entusiasmo é quase palpável. Grupos de pesquisa se formam rapidamente, unindo astrônomos, químicos e físicos de partículas. A missão é compreender o que exatamente está sendo expelido pelo cometa. Amostras espectroscópicas mostram presença de compostos complexos contendo carbono, nitrogênio e até estruturas moleculares que lembram cadeias orgânicas simples. A notícia se espalha. Há material orgânico sendo expelido de um corpo interestelar ativo. Isso muda completamente a maneira como se entende a distribuição de moléculas precursoras da vida no cosmos. O 3I Atlas pode não ser apenas uma curiosidade astronômica, mas uma amostra viva de um outro sistema biogênico, talvez de uma estrela que teve seus próprios planetas e oceanos há bilhões de anos. Enquanto o público observa pelas transmissões das agências espaciais, o tom da cobertura muda. O fenômeno deixa de ser descrito como um simples espetáculo cósmico e passa a ser tratado como um evento de significado profundo. O 3I Atlas representa, para a humanidade, o contato direto com a matéria-prima de outro mundo, a possibilidade de que ele contenha compostos que existiam antes mesmo da formação da Terra desperta uma sensação de humildade e espanto. Pela primeira vez, temos a chance de observar em tempo real algo que carrega a assinatura química de um sistema solar estrangeiro,
atravessando o nosso, interagindo com o Sol e deixando rastros que talvez expliquem a origem da própria vida. As agências se preparam para os próximos dias, conscientes de que o objeto pode sofrer fragmentação total. Cada observatório, cada sonda, cada telescópio espacial está alinhado. As antenas da Terra permanecem voltadas para ele, registrando os últimos sinais antes de que o cometa entre na região mais quente de sua órbita. Ninguém sabe o que virá depois. Mas neste momento, o 3I Atlas, coberto de luz e plasma, é mais do que um corpo gelado em rota de passagem. Ele é uma fronteira, o ponto onde o conhecido e o desconhecido se tocam, lembrando à humanidade que o universo não é um espaço estático, mas um organismo em constante revelação. O 3I Atlas se afasta lentamente, deixando atrás de si um rastro de poeira e perguntas. Nada será igual após sua passagem. Ele mostrou que o cosmos ainda guarda segredos insondáveis e que, diante do desconhecido, o ser humano continua a fazer o que faz de melhor: olhar para cima e questionar.